Você já conheceu pessoas que são altamente influenciadas por outras, que não conseguem ter opinião própria, que toma suas decisões baseadas no que um falou ou o outro falou? Você conhece? Por que será que isso acontece? Vamos discutir isso hoje aqui nesse vídeo, tá certo? Fica até o final, porque esse conteúdo é muito interessante para você. Vem a bordo e vamos para a decolagem! Eu vou contar para você a história de uma pessoa amiga minha, né? E que é uma história muito interessante, né? Você sabe que eu, sou da reserva da Força Aérea Brasileira, fui piloto de helicóptero, né? E já tive muitos comandantes, e nos esquadrões sempre tem a figura do comandante e do número 2, que é o operações, o cara que cuida da parte operacional, que é o braço direito. Ele é quase que um subcomandante, mas a gente chama na Força Aérea de operações, porque ele cuida das escalas de voo, ele cuida das planejamento de operações aéreas, é ele que define como vai ser feitas as operações, né, as missões, então ele faz os briefs, então ele cuida da parte de doutrina, toda a parte relacionada à atividade aérea é o operações. E eu vou contar a história desse meu amigo, que é assim, ele foi operações de um determinado comandante em um esquadrão. E esse comandante era uma pessoa muito humana. Esse comandante era uma pessoa que ele procurava ajudar, ele ouvia as pessoas. E os dois fizeram um comando maravilhoso, né? O esquadrão tem mais de 100 pessoas e foi impressionante quando eu percebi o quanto as pessoas gostavam deles, o quanto eles achavam que aquele comando era um comando eficiente, o como as pessoas trabalhavam por eles, como que as pessoas estavam animadas, empolgadas, como as pessoas se sentiam valorizadas, e eles fizeram um comando assim muito bonito, né? E que para mim, né, serviu de inspiração muitos anos depois, quando eu também tive a oportunidade de comandar um esquadrão, né? Então isso me marcou muito e tal. E ele era o número 2 e o pessoal adorava ele, respeitava muito, tinha muita admiração pelo profissional que ele era. Tempos depois, ele foi, os comandos são designados pelo comandante da aeronáutica, numa reunião dos 4 estrelas, né, pelo alto comando da aeronáutica, e ele foi designado comandante de um outro esquadrão. E ele convidou, né, o número 2 para ser o operações dele. E nesse lugar, ele já tinha passado naquele lugar, né, já tinha assim, quando ele era mais jovem, né, que era tenente, capitão e tal, ele já tinha sido daquele esquadrão. E ele era uma pessoa que todo mundo gostava. Então, o esquadrão, quando descobriu que ele seria o comandante, ficou muito feliz. O pessoal ficou muito empolgado, né? E até como referência do outro esquadrão, acreditando que eles teriam 2 anos, né, que é o que dura o comando, de muita alegria, de muitas conquistas, de um trabalho de sinergia, de um trabalho de respeito. E esse número 2 que ele convidou, era uma pessoa que via as coisas, tinha um olhar muito negativo para as coisas. E esse comandante, ele saía pouco da sala dele, não ia olhar em loco o que estava acontecendo para tomar as opiniões dele, não conversava com outros oficiais. E esse número 2 ia fazendo a cabeça dele, e ele começou a ter uma visão muito ruim. E começou a fazer o quê? Achava que todo mundo estava sendo desonesto, achava que todo mundo estava fazendo corpo mole, qualquer problema que acontecia, ele achava que era intencional, então ele começou a dar muita bronca, ele começou a aplicar algumas punições, e o clima ficou péssimo no esquadrão, né? E eu tive a oportunidade também de visitar esse esquadrão, tempos depois e tal, e vi como as pessoas ficaram decepcionadas com ele, não tinham admiração pelo trabalho dele. E era interessante porque se você chegasse no primeiro esquadrão que ele trabalhou como operações, o pessoal adorava. Se você conversasse com eles, eles iam falar maravilhas daquela pessoa. E se você entrasse no outro esquadrão, que era em outro lugar, e conversasse com aquelas pessoas, parecia que não estavam falando da mesma pessoa. Todas as qualidades que eram exaltadas no primeiro, no outro, ele na verdade era exatamente o contrário. As pessoas colocavam ali como um defeito, que ele não tinha aquela qualidade,
né? Se um colocava assim, não, ele é um cara muito paciente, ele ouve as pessoas, o outro ele não ouve ninguém, ele já chega falando, já chega tomando conclusões precipitadas. Então, muito interessante, porque essa pessoa era altamente influenciada por pessoas. Quando ele tinha uma pessoa do lado dele, que tinha uma visão otimista, uma visão boa, uma visão mais humanista, ele seguia esse caminho e fazia os seus julgamentos com base nessa visão. Quando ele tinha uma pessoa do lado dele, negativa, que via as pessoas sempre pelo lado ruim, que não acreditava, achava que sempre tinha alguma coisa escondida, ele julgava aquelas pessoas, né, com base nessa visão. O que isso quer dizer? Que ele, na verdade, não tinha mudado. Só que o julgamento dele era influenciado por uma visão. A leitura que ele tinha dos fatos era altamente ligada àquilo que essa pessoa passava para ele. Por que eu estou falando isso para você? Às vezes a gente vê determinadas autoridades que você fala assim, pô, não é possível, esse cara está fora da realidade. E por que isso acontece? Às vezes a personalidade é tão forte que ele tem pessoas em volta dele que são pessoas o quê? Aduladoras, que só falam aquilo que ele quer ouvir. Então reforçam determinadas crenças, ele está sempre certo, não tem a coragem de dizer para ele, isso aí não vai dar certo, isso você está errado, isso não vai pegar bem, você está sendo injusto. Por quê? Porque a personalidade forte dessa pessoa não aceita esse tipo de crítica. E são esses aduladores que levam para ele uma visão distorcida da realidade. E as decisões que essa pessoa toma são o quê? Equivocadas, não correspondem a uma realidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu já vi vários casos, pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas de bom coração sendo injustas, tomando conclusões distorcidas com a realidade, porque existiam pessoas ruins do lado dela, fazendo o quê? Levando uma visão equivocada. E muitas vezes, na maioria das vezes, para se beneficiar. E aí você vai me perguntar, e o que isso tem a ver comigo? Você precisa se policiar. Porque se você tiver uma certa carência emocional, se você tiver essa fragilidade, acaba fazendo o quê? Propiciando uma brecha. E é onde entra, por essa fresta, entra essas pessoas que vê ali uma oportunidade de ficar te bajulando, porque não sei o que, porque não sei o que lá, aquela conversinha mole. Mas ela quer o quê? Ela quer te manipular. Ela quer que você tome determinadas decisões que favoreçam a ela. E ela entra no seu conceito, porque ela te faz bem, ela reforça que você está certo, né? Mesmo que você esteja fazendo a maior arbitrariedade, fala, não foi bem assim, você foi super bem, não. E a gente começa a fazer o quê? Começa a criar algumas mentiras para justificar. Aí um ato que a gente fez, né? Que assim, foi um absurdo, a gente consegue montar, com a ajuda dessa pessoa, uma historinha que faz com que tudo se encaixe e parece que a gente foi perfeito. Tá certo? Então, o que eu sugiro a você? Então vamos lá. Primeiro, se você é um profissional, se você está no local de trabalho, não aceite a opinião de apenas uma pessoa. Vá buscar conversar com outros gerentes e tal. O cara veio e te falou um negócio, peraí, pergunta, do que você acha? Você acha que tal coisa é assim mesmo? Fundamente-se em números, né? Você está falando, deixa eu ver o resultado do setor daquela pessoa, vamos ver as coisas que a pessoa produziu, entende? Vá verificar. Não formule os seus julgamentos com base em uma só pessoa. E eu vou falar, essas pessoas que aproveitam essa brecha, né, essa fragilidade, elas começam a te asfixiar e você nem repara. Quando você vai ver, ela está sempre em sua volta, que você não consegue falar com outra pessoa. Ela não permite mais que os outros cheguem até você. E quando tem alguém que procura chegar, que é honesto com você, o que ela faz?
desacredita aquela pessoa. Ela fala que aquela pessoa não é bom profissional, fala que aquela pessoa não é uma pessoa amiga, que aquela pessoa é fingida. E no final quem é fingida é ela. Só que se você não tomar cuidado, ela te engana. Então, tome cuidado. Os julgamentos, eles precisam ser tomados com base em boas observações, em fatos. Elimina a fofoca. Começa a duvidar de pessoas que ficam trazendo muita fofoquinha para você. Não acredite, sabe? Tente ver o outro lado da moeda. Porque senão você vai ficar igual ao meu amigo que eu falei. As pessoas não vão te respeitar. As pessoas vão olhar para você e falar, pô, a pessoa tão boa, mas é uma marionete. Você vai perder amigos verdadeiros. Você pode se afastar de pessoas que te amam. Tudo porque você não consegue ter uma opinião própria. Você abriu mão da sua visão do mundo e deixa que outra pessoa que não tem boa intenção coloque um cenário mentiroso à sua frente. Tá certo? Tranquilo? Gostou do nosso conteúdo hoje? Tá? É um alerta, hein? É um alerta. Já vi muita gente boa se perdendo com isso, tá bom? E a gente aqui no canal quer buscar o quê? Que a gente quer ser uma pessoa melhor. A gente busca sempre uma evolução. Tá certo? Eu vou te convidar para a Jornada da Felicidade. Tem o link aqui embaixo. Se inscreve. Você vai receber e-mails meu toda manhã e vai ter um vídeo que vai te dar dicas para a felicidade. Tá certo? Se inscreve. Você vai ter a oportunidade aí de repensar algumas coisas, algumas atitudes, você mudar, colocar alguns hábitos novos e você vai ser muito mais feliz. Deixa o like, tá certo? Se inscreve no canal e eu agradeço de coração você estar aqui comigo. Um forte abraço e até o próximo voo.